Viva, bem-vindos a mais um desafio colocado pelo Marcelo Gomes dos Santos. Ele perguntou-me como é que eu podia fazer um diagrama destes. No fundo é a representação de uma função através de um diagrama de setas. Eu vou começar por colocar aqui aquele que é o esqueleto do documento, barra document class com standalone. Vou utilizar esta classe para fazer apenas o desenho e depois já sei que vou utilizar o package TXZ, então use package TXZ e vamos começar o documento, begin document e também a figura TXZ picture. Pronto. Depois, aquilo que eu faço nestes casos é pensar. O que eu faço nestes casos é pensar num referencial, assim, e depois colocar o primeiro nó na origem, pode ser o 2, e a partir daí colocar o resto dos nós com referência aos de cima. Então o número 5 vai ficar abaixo do 2, depois o 10 vai ficar abaixo do 5 e o 20 vai ficar abaixo do 10. Então isto é a primeira coisa que eu vou fazer, é definir esses nós. Vou colocar aqui um barra node. Esse nó eu vou-lhe chamar 2, porque é o número 2, e vai ficar at 00 na origem. E vai ter o número 2. Uma coisa muito importante quando estamos a fazer um código de TXZ, quando estamos a escrever TXZ, é pôr ponto e vírgula no final das instruções. O TXZ Euclides já não precisa disso, que é uma coisa boa, porque às vezes aquilo que nos falta é apenas um ponto e vírgula. Agora vou fazer o mesmo para o 5, o mesmo não, porque agora já vou colocar em relação ao 2. Então o nosso 5 vai estar abaixo do 2, entre parênteses retos, vou colocar below of igual 2 e vamos chamar 5. E agora sim vou fazer o mesmo para o 10 e para o 20. Muito bem, este lado está. Agora vou fazer o 1, o 0 e tenho ali outro 2, vou ter que lhe chamar outra coisa qualquer. Então, neste nó, se eu quero colocar o 1 mais ou menos aqui, eu vou dar-lhe umas coordenadas para aí de 3 e menos 0,5. Pronto, com estas coordenadas 3 menos 0,5 deve funcionar bem. Node 1 at 3 menos 0,5 ou só 0,5 e é o node 1. E colocamos abaixo deste o resto. Muito bem, coloquei ali um 2 underscore 2 porque é o segundo 2 que aparece nos nós. Vamos fazer a compilação deste código e temos aqui os números já com uma distribuição aceitável. A próxima coisa que eu vou fazer é colocar aqueles pontinhos à frente dos números. Então, eu volto aqui em cima e para fazer esses pontinhos vou utilizar um comando que é o fill draw e coloco já aqui para fazer a ligação entre o número e esse ponto que vou colocar. Então, fill draw, e o fill draw vai estar a este. Eu tenho o número, tenho aqui o número 2 e agora este é o nó 2 e vou colocar aqui o ponto, assim. Então aqui é norte, sul, este e oeste. Então vou colocar esse ponto a este. Aqui, entre parênteses, curvos, ponto east. E vou colocar lá o quê? Um círculo, e esse círculo vai ter
vai ter um raio de um ponto. Ponto e vírgula. Vou fazer o mesmo para o 5, o 10 e o 20. Está. E agora, em vez de colocar o 1 também a este, vou colocar a oeste. Está feito. Então temos os pontos, temos os números e agora falta-nos colocar aqui aquelas elipses que estão à volta dos números. Para fazermos essas elipses, vamos utilizar uma biblioteca chamada fit. Aqui vou use tixi library e coloco fit. E o fit o que vai fazer é adequar a elipse à volta dos nós que eu quero rodear. Vou dar logo a instrução de quais são os nós. Então aqui eu vou colocar um nó. A própria elipse é um nó, node, e esse node vai estar à volta, fit, do nó 2, 5, 10 e 20. Depois eu quero uma elipse, tenho que dizer que é uma elipse. A seguir, aqui vou dizer que não tem nada e ponto e vírgula. Vamos ver o que isto me devolve. Também preciso de colocar aqui uma outra biblioteca relacionada com as figuras, as formas geométricas. Então, shapes. E posso pôr só uma geometric. Podia chamá-las todas, podia chamar só esta das geométricas. Muito bem. Esqueci-me também de colocar aqui um draw para desenhar, porque senão não desenha, só a define. E também tenho isto aqui à volta muito estreito. Para alargar um bocado a elipse, vou adicionar aqui um minimum width, largura mínima de para aí 2 cm, e assim fica mais larga. O comando é basicamente o mesmo, mas agora para o nó 1, 0 e 2 underscore 2. Vamos alterar também a cor. A cor altera-se aqui no draw. Vou colocar esta red e o outro a green. E alterar também a espessura da linha. Colocar um thick. Está feito. Por último, colocar o nome nos conjuntos. Aqui um label. Vamos colocar aqui label igual. Vamos pô-lo por baixo. Isto é below. 2 pontos e o label em ambiente matemático é o A. Aqui o label no outro vai ser o B. E está feito. Última coisa que vamos fazer são as setas. Vamos escrever aqui um draw, porque quero desenhar as setas. O draw vai desde o 2 até do 0. Porque quero todas as setas a irem para o 0. Falta um ponto e vírgula. E agora já está. Não tem seta desenhada, vou ter de colocar isso em opções. Então aqui uma setazinha para desenhar. Vou fazer uma alteração na posição onde acabam e começam as setas. Vou querer que comece aqui a este e vou querer que acabe aqui a oeste. Também está muito próximo daqui do 0, do ponto do 0. Devia acabar um bocadinho antes. Então eu vou encurtar, e para encurtar a seta vou ter de dizer que é shorten. E shorten deste lado, por isso há duas formas de eu fazer o shorten, que é ou com este símbolo, que é onde começa a seta,
ou então com este símbolo, que é onde acaba a seta. Então eu quero encurtar aqui, quero encurtar em para aí 0,1 cm. Assim já fica mais curto. Podia encurtar no 2, mas acho que é desnecessário. Uma outra alteração que vou fazer é na seta em si, no símbolo da seta, porque não gosto deste, vou querer outro. Para isso tenho que chamar mais uma biblioteca aqui, do Arrows, e mudar a cabeça da seta, neste caso para esta seta assim, vai ser igual a um stealth, que são as setas que eu gosto mais. Ou esta, ou então com uma plica aqui, que altera ligeiramente, torna mais curva. Eu vou deixar esta. A última coisa que vou fazer nesta seta é curvar a seta em si. Aquilo que acontece, para eu curvar a seta, tenho de colocar aqui umas opções depois do to, que é o ângulo de saída e o ângulo de entrada nos nós. Então to, e depois aqui entre parênteses retos coloco um out igual e coloco um ângulo. Se eu quero ver as coisas assim, posso ter aqui o ponto e aqui um referencial. O ângulo aqui é 0, mas se eu quiser que ele saia um bocadinho, faço um ângulo para aí de 10 graus. E a seguir, se repararem, se este aqui é de 10 graus, depois este é um bocadinho maior que 90, será talvez de 120. É este o ângulo que eu quero. Então vou colocar aqui um out de 10 graus, 10, e um in de 120. Vamos fazer o mesmo para o 5, o 10 e o 20. Claro que os ângulos não vão ser iguais. Aqui tenho isto. Tenho que alterar ligeiramente os ângulos de entrada e de saída. E pronto, está feito. Podíamos alterar este. Pronto, parece-me que está. Esta é a forma que eu uso para fazer a representação de funções em diagramas de setas. Espero que tenha ajudado. Já sabem, se tiverem algum comentário ou alguma dúvida, deixem na caixa aí em baixo. Não se esqueçam de deixar o thumbs up. Muito obrigado por assistirem. Até ao próximo.